Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Diretoria da AJUF se reúne para tratar de assuntos de interesse da magistratura e da sociedade em Recife. A Associação dos Juízes Federais do Brasil participa do 2º Seminário Internacional Brasil-Alemanha. A AJUF garante apoio de conselheiros nacionais de justiça para aprovação da PEC 544 no Congresso Nacional. E ainda, comissão organizadora discute programação do Encontro Nacional dos Juízes Federais. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, localizado em Recife, foi sede de mais uma reunião descentralizada da diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A reunião é realizada para tratar de assuntos de interesse da magistratura, da sociedade, além de aproximar a AJUF de seus associados. A reunião da diretoria da AJUF foi realizada na sala de turmas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife. O presidente da associação, o juiz federal Gabriel Vedi, destacou que reuniões abertas com a participação de associados e delegados possibilitam o exercício da democracia associativa em todas as regiões do país. Estamos debatendo aqui de forma aberta essa reunião da diretoria da AJUF com os associados da AJUF da 5ª Região, com os desembargadores da 5ª Região, nessa reunião aberta, onde os juízes federais e desembargadores fazem sugestões, críticas, participam dos debates e também das decisões da AJUF nessa forma democrática de se fazer política. E debatemos aqui questões muito importantes, não apenas do interesse da carreira da magistratura federal, mas também com essa postura da AJUF, que age sempre com responsabilidade social. Um dos temas debatidos durante a reunião foi a participação dos juízes federais de primeira instância na Justiça Eleitoral. Atualmente, a participação de juízes federais na Justiça Eleitoral está restrita ao 2º grau de jurisdição. A Justiça Eleitoral é um dos órgãos da Justiça da União, custeada com recursos do governo federal, e a participação dos juízes federais atualmente na Justiça Eleitoral é mínima. Se resume nos tribunais regionais eleitorais a apenas um único membro, enquanto que a Justiça Estadual tem um número bem maior de participantes. Na primeira instância, as zonas eleitorais, elas são dirigidas por juízes de direito, tanto da capital dos estados como de comarcas do interior, e não há nenhuma dificuldade no plano legal e no plano constitucional dessa competência das zonas eleitorais ser exercida por juízes federais. Trata-se de juízes que são submetidos a concursos rigorosos. Dentre as matérias que são exigidas no concurso está também o direito eleitoral, e a própria participação dos juízes federais nos TRS torna legítima a participação de juízes federais com exclusividade nas zonas eleitorais. Penso que esse tipo de participação não desmerece em nada a Justiça Estadual e torna a Justiça Federal mais atuante em uma seara do direito tão importante como é o caso do direito eleitoral. Além dos diretores e associados, o encontro contou com a presença do presidente do tribunal, o desembargador federal Luiz Alberto Gurgel. O magistrado parabenizou a atual gestão da AJUF e destacou a importância de debates como estes para fortalecer a Justiça Federal, tanto na primeira instância quanto na 2ª instância. Eu mesmo participei hoje, de repente, um tema que foi tratado era um tema que dizia muito respeito ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e aos outros também. E a gente teve a oportunidade de passar ali a experiência do que a gente estava sentindo a respeito daquele tema e fazer até uma proposta que terminou sendo aceita. Então, eu acho muito válido. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, reconheceu que os tribunais regionais merecem a atenção especial da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Debatemos, por exemplo, a ampliação da Justiça Federal no sentido de aumentarmos os tribunais regionais federais, criarmos também tribunais, no caso da PEC 544, que cria 4 novos tribunais, com a finalidade de levar ao cidadão brasileiro um processo mais célere, uma justiça mais rápida ao cidadão brasileiro. Isso foi deliberado. E também a estruturação das turmas recursais, que cria o cargo de juiz das turmas recursais, também para que eles fiquem apenas nas turmas recursais e não acumulando com as varas federais, também no sentido de levar um processo mais rápido à população brasileira. Segundo o diretor de Assuntos Legislativos da AJUF, o juiz federal Jorge Luiz Girão Barreto, reuniões descentralizadas ajudam na aproximação dos juízes com a associação. Esta gestão da AJUF
eleita com larga maioria nas últimas eleições para a diretoria da associação, tem se caracterizado por ser uma gestão democrática, uma gestão participativa. Já fez uma primeira reunião descentralizada na cidade de Porto Alegre, onde foi muito bem acolhida, e faz agora essa segunda reunião na cidade do Recife, aqui na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, uma reunião absolutamente ampla, aberta, democrática, uma reunião que conta com a participação não apenas dos diretores, mas de todos os associados que queiram dela participar. Os temas que foram discutidos são os temas de maior interesse da magistratura e há um compromisso que vem sendo seguido pela diretoria da associação, que é divulgar pelos meios mais amplos possíveis, inclusive no site da associação e através de comunicado, o inteiro teor da ata da reunião da diretoria, para que os associados fiquem sabendo, primeiro, que a diretoria tem buscado contato firme e mais próximo dos associados e tem procurado também, com a transparência, trazer para os associados a discussão dos problemas mais urgentes. Já a representante do Colégio de Delegados da AJUF, Carolina Malta, disse que encontros como este são importantes para que os associados possam ser ouvidos nas suas reivindicações. A questão de subsídio, a valorização da carreira, tudo isso vem para nós como estabelecer um elo de ligação com a diretoria, porque eu não faço parte da diretoria, eu sou representante dos associados de Pernambuco junto à diretoria, então eu faço essa transmissão, essa comunicação. À medida em que a gente tem essa comunicação bastante consolidada, a gente consegue fazer uma diretoria participar no país inteiro, né? E a AJUF continua trabalhando com empenho no Congresso Nacional em prol da Justiça Federal e da consequente melhoria dos serviços prestados à população. A reunião com o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, foi para tratar de assuntos institucionais e projetos de interesse da magistratura e da sociedade em tramitação na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, esteve acompanhado pelos diretores da associação, José Francisco Spizirri, Alexandre Infante, Fabrício Fernandes, Carla Rister e Reinaldo Fonseca. A seguir, seminário contribui para fortalecer a cultura jurídica entre magistrados brasileiros e alemães. E veja também, presidente da AJUF entrega nota técnica do CNJ na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Internet Banking Caixa. Novos tempos, bons tempos. O segundo Seminário Internacional Brasil-Alemanha, realizado em Recife, contou com a participação de associados e de integrantes da diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Além da troca de experiências e de acordos firmados entre os dois países, o evento prestou uma homenagem ao grande jurista brasileiro Francisco Pontes de Miranda. Foi o segundo seminário internacional dedicado a discutir o direito comparado entre o Brasil e a Alemanha. Nos 3 dias de evento, foram debatidos temas como as reformas do processo civil alemão e perspectivas, o novo processo civil brasileiro, a execução das decisões do Tribunal Constitucional Federal Alemão e a jurisdição constitucional no Brasil. O seminário foi promovido pelo Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários e pela Escola da Magistratura Federal da 5ª Região. A solenidade de abertura contou com a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, do presidente do TRF da 5ª Região, desembargador federal Luiz Alberto Gurgel, do Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, e do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec. Já representando a Alemanha, além de professores e doutores, participaram do evento o
presidente do Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, Joachim Bonkan, e do ministro do Tribunal Constitucional Federal Alemão, Reinhard Geier. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, também foi um dos convidados. No discurso de abertura, o presidente do TRF da 5ª Região agradeceu ao apoio do presidente da JUF pela grande mobilização que possibilitou que 140 juízes federais comparecessem ao evento. A importância da presença dos presidentes, que na realidade fizeram com que vários magistrados investiram na realização desse evento, trazendo vários magistrados, e também o nosso presidente da JUF, o doutor Gabriel Vedi, que também proporcionou a vinda de vários magistrados federais para o evento. O desembargador destacou ainda que o seminário é de grande contribuição para a troca de experiências entre os países. Nós teremos a presença de brilhantes juristas brasileiros e brilhantes juristas alemães, numa feliz coincidência de, nesta semana, estarmos comemorando os 20 anos da reunificação da Alemanha. Então, realiza-se este seminário Brasil-Alemanha, nessa data tão importante, nessa data tão relevante, e teremos aqui temas por demais destacados para, no caso, atualizarmos os nossos magistrados federais. Na ocasião, os ministros Ari Pargendler e Francisco Falcão assinaram acordos de cooperação técnica com professores de 2 universidades alemãs para fortalecer a cultura jurídica entre os magistrados brasileiros e alemães. A nossa justiça brasileira é realmente uma justiça dotada de todas as garantias constitucionais, está entre aquelas que atuam com a maior dignidade e legitimidade em todo o mundo. Eu me orgulho muito de participar deste judiciário, que tem procurado assegurar a todos os cidadãos, sejam brasileiros ou estrangeiros aqui residentes, todos os direitos assegurados pela Constituição e pelas leis do país. Não obstante isso, com certeza, a experiência dos magistrados e professores da República Federal da Alemanha nos será muito útil para que possamos aperfeiçoar as nossas rotinas, os nossos procedimentos, de modo que possamos realmente estar à altura do que a sociedade brasileira espera de nós. O seminário homenageou ainda o jurista brasileiro Francisco Pontes de Miranda, considerado um dos grandes nomes da jurisprudência nacional, autor de mais de 500 obras editadas em todo o mundo. Pontes de Miranda foi responsável por introduzir o pensamento jurídico alemão no Brasil. O ministro aposentado Francisco Rezec foi o escolhido para falar sobre a história do jurista, morto em 1979. Independentemente das virtudes humanísticas que ele pudesse ter, ficou-nos de Pontes uma lição perene para magistrados e outros operadores do direito. Não se resolve a equação jurídica com pieguice, com declamação ou com poesia. Resolve-se a equação jurídica sempre rigorosamente à luz da ideia científica do direito. Ele é chamado de neopositivista. Era um homem de marcada influência alemã no seu pensamento, no que tinha de rigor na análise jurídica. Foi grandemente influenciado por Nietzsche e outros autores alemães, a partir de Goethe mesmo. Nunca abandonou, entretanto, a ideia de que o direito é a norma acoplada ao fato e a decisão sobre a questão de saber se a norma se aplica ao fato ou não. As lições de Pontes de Miranda são uma constante nas nossas vidas, na vida dos operadores do direito deste país.
O Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nota técnica manifestando posição contrária à aprovação da proposta de emenda constitucional 505 em tramitação no Congresso. A proposta já foi aprovada no Senado com o nome de PEC 89. Ela dá nova redação a artigos da Constituição Federal para permitir a perda do cargo de magistrado por mera decisão administrativa. A nota do CNJ foi encaminhada pelo presidente da JUF à Câmara dos Deputados. A nota técnica do Conselho Nacional de Justiça contrária à PEC 505 de 2010 foi entregue pelo presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e pela primeira secretária da associação, Carla Rister, ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, deputado Eliseu Padilha. Nela, o CNJ, assim como a AJUF, entende que a proposta que prevê a perda do mandato do magistrado por decisão administrativa é inconstitucional. A proposta já foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. A inconstitucionalidade da PEC 505 para nós parece evidente. E na Câmara dos Deputados, vários deputados já se manifestaram pela inconstitucionalidade dessa PEC que foi aprovada no Senado da República de forma um pouco assodada. Faltou um debate mais acurado e mais prudente em relação a ela. Agora, nós temos ganho o apoio de muitos deputados no sentido da declaração de inconstitucionalidade dessa PEC, que ela é um risco para a sociedade brasileira, porque vulnera a independência do magistrado. Membros do Ministério Público que serão afetados pela PEC 505 também estão trabalhando para barrar a aprovação da proposta entre os deputados. O Ministério Público do Trabalho, por todas as suas associações, as associações do Ministério Público da União, também a CONAMP, tem aqui tentado sensibilizar os deputados a rejeitar a proposta de emenda constitucional. A verdade, não é possível sequer modificá-la, porque qualquer modificação, modificação nessa garantia, ainda que se queira falar em flexibilização dela, redundará em ferir de morte uma das coisas que é mais cara ao Judiciário e ao Ministério Público, que é a independência não só do Ministério Público, mas uma garantia da sociedade. A seguir, conselheiros nacionais de justiça declaram apoio à aprovação da PEC 544. E ainda, a Bahia será a sede do Encontro Nacional dos Juízes Federais deste ano. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Internet Banking Caixa. Novos tempos, bons tempos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil garantiu o apoio de conselheiros nacionais de justiça para aprovação da proposta de emenda à Constituição número 544, em tramitação no Congresso. A proposta prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país, em Salvador, Curitiba, Manaus e em Belo Horizonte. Reunido com os conselheiros nacionais de justiça Leomar Amorim e Jefferson Cravin Chinchim, o coordenador da comissão da AJUF de acompanhamento da PEC 544, Roberto Veloso, pediu apoio para a aprovação da PEC 544 na Câmara dos Deputados. Os conselheiros se manifestaram de forma favorável à proposta que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Tem um posicionamento muito claro já há muitos anos, desde que fui presidente da seccional de Santa Catarina, da grande necessidade da subdivisão de alguns tribunais. Nós temos especificamente o Tribunal da Primeira Região, que abrange 14 estados. Nós temos alguns tribunais com um número de processos excessivo. Não é o caso da ampliação, da criação de mais cargos para a solução do problema do judiciário, mas sim para o melhor funcionamento do Poder Judiciário. Especificamente na Justiça Federal, nós temos que ter mais próximo do nosso
no nosso jurisdicionado, com a criação de varas, que houve a criação recentemente, mais de 200 varas, isso criará um problema seríssimo com relação aos tribunais. Nós deliberamos no mês de fevereiro, quando houve a desconvocação dos juízes federais, que o Conselho Nacional de Justiça deveria editar uma nota técnica, exatamente no sentido de acelerar a aprovação dessa emenda constitucional, que amplia a Justiça Federal com a criação de novos tribunais. Essa PEC está parada na Câmara dos Deputados, já foi aprovada nos 2 turnos do Senado e, portanto, ela deve ter a tramitação acelerada exatamente porque vai facilitar o julgamento dos processos. A expectativa do coordenador da AJUF é que a PEC 544 seja votada ainda este ano. Há uma urgência nessa aprovação, porque a cada dia que passa, mais difícil fica a situação. Veja que no ano de 2014, quando terminarão de serem instaladas as novas 230 varas, nós teremos 1.954 juízes na base da primeira instância e apenas 139 desembargadores. Uma relação de 14 juízes de primeira instância para um desembargador. Ou seja, aquilo que hoje já está difícil, em 2014 se tornará ainda mais. Daí a urgência da criação dos novos tribunais regionais federais. E a AJUF requereu formalmente ao Conselho Nacional de Justiça, por meio de ofício, a edição de uma nota técnica em defesa da proposta de emenda à Constituição número 544. Em fevereiro deste ano, o CNJ decidiu que seria editada nota técnica sobre a realidade dos tribunais regionais federais do país, mas, por enquanto, o documento ainda não foi redigido, o que levou a AJUF a requerer providências. 4º Congresso Internacional de Direito Eletrônico. O evento acontece no dia 3 de novembro em Curitiba. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ibde.org.br. 25º Simpósio Nacional de Direito Tributário, Processo Judicial Tributário. O evento acontece no dia 19 de novembro em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 2104 0100. Curso Análise Crítica da Proposição para o Novo Código de Processo Civil. O evento acontece entre os dias 18 de outubro e 6 de dezembro em São Paulo. Outras informações pelo e-mail faleconosco@esa.oabsp.org.br. 8º Seminário de Gestão Judicial. O evento acontece entre os dias 28 e 30 de novembro em Brasília. Outras informações pelo endereço eletrônico www.cnj.jus.br. No próximo mês acontece o tradicional Encontro Nacional dos Juízes Federais. Será a 27ª edição do evento, que este ano vai ser realizado em um dos mais belos cartões postais da Bahia, a ilha de Comandatuba. A 27ª edição do Encontro Nacional dos Juízes Federais, promovido pela AJUF, terá como tema este ano as experiências jurisdicionais. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 600 participantes, entre juízes, familiares e convidados. A programação envolve palestras e atividades esportivas e culturais. E é um encontro que é feito todo ano, nós estamos agora na 27ª edição do encontro, mais para congressamento dos juízes, debate das grandes questões, né, entre os colegas, e esse ano o nosso tema vai ser a experiência jurisdicional em debate. Então, juízes experientes que passaram por várias funções, viveram em outros países, vão estar discutindo com colegas, né, então vai ser bem interessante esse ano. O Encontro Nacional dos Juízes Federais será realizado na ilha de Comandatuba, na Bahia, entre os dias 10 e 12 de novembro. A AJUF, na verdade, realizou há 15 anos atrás um encontro na ilha de Comandatuba e agora está fazendo novamente, optou por fazer um novo encontro em Comandatuba esse ano. E esse é o maior encontro da Associação de Juízes Federais, que é o encontro nacional. Então a gente está esperando assim um comparecimento importante de parte dos juízes para esse encontro na Bahia. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro.